Agora você está ao vivo, deu certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse conteúdo, porque eu sei que vocês podem estar assistindo um pouquinho mais tarde. Tô aqui com o meu social media, que acabou de estar falando. Ninguém chegou ainda na live, mas já o pessoal já está entrando. Oi, Germana, tudo bom? Vitor, Venâncio, Jaqueline, sejam muito bem-vindos. Isabelle. A gente está começando aqui essa live com o propósito de falar sobre Nova Geração, né? Que é o curso. Oi, Marcelo, tudo bom? Como é que você tá? Sejam bem-vindos. Pessoal, vocês estão vindo de onde, né? Porque a gente sabe que aqui do Instituto a gente atende pessoal do Brasil todo. E aí é muito bacana. Apesar de uma das nossas sedes ser de Fortaleza, a gente tem gente do Brasil todo. Oi, Léo, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aceitar a solicitação da Camila, que hoje o papo vai ser muito bacana. Que massa de BH! Amo BH. Deixa eu aceitar aqui. A Camila vai entrar. Deixa eu ver se tá dando certo. Oi, Elias, tudo bom? Oi, Léo, de Currais Novos. Sempre tive vontade de conhecer. Acho muito bacana. Deu certo? Oi, Camila, tudo bom? Oi, gente, boa noite. Olha aí, tô vendo aqui gente do Rio Grande do Norte, né? Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui cheios de energia aqui para nossa live, né, Lívia? Coisa boa. Oi, Ivone, tudo bom? Olha aí, Ivone. Então, pessoal, para você que está chegando agora, você que não nos conhece, para você que nos conhece, sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente está aqui super feliz de estar com vocês, estar compartilhando um conteúdo que eu falei muito, né? Que essa live, na verdade, é uma live que eu gostaria de ter assistido há 5 anos atrás, quando eu estava passando pelo meu processo de profissionalização aqui dentro da empresa. E que eu acho que é uma live que vai mudar bastante a visão de quem está assistindo, quem é assim como eu e a Camila da nova geração, mas também os pais que têm interesse que os filhos entrem dentro do ramo do negócio, da empresa familiar. E aí eu queria fazer uma breve apresentação, né, de quem nós somos. Eu sou a Lívia, prazer. Essa quem está com vocês é a Camila, minha irmã. Nós somos do Instituto Empresarial, uma empresa que tem mais de 25 anos de história quando se fala sobre empresas e cuidados de empresas familiares. Ela foi fundada pelo nosso pai, o Cícero Rocha. Ele que hoje em dia é uma grande referência quando a gente vai falar sobre empresas familiares, não só no Brasil, né, mas também fora. E a gente já atendeu mais de 600 projetos. A gente já ajudou diversas famílias, principalmente buscando a harmonia familiar, né? Oi, Ivan, tudo bom? Israel, Isabelle, a nossa irmã também está assistindo. A nossa irmã, que ela faz parte do conselho da família, mas ela não está diretamente no negócio. E que isso sim ainda é possível, né, Camila? E eu queria passar um pouco aqui a bola para a Camila, para ela falar um pouquinho desse universo das empresas familiares, né, Camila? Conversa aqui com a gente. Como né, esse universo, o que é que rola? Fala aí. Bem, gente, como o Lívia se apresentou, né? Essa live a gente pensou com muito carinho, porque a gente queria exatamente trazer a realidade das empresas familiares. E esse primeiro momento, a realidade, a gente começar por nós, né? Nós, irmãs, trazemos aqui o dia a dia. E eu aqui sou o head da gestão do conhecimento, fico responsável por todo o conteúdo, os conhecimentos que vocês veem aí nas nossas redes sociais e nos nossos projetos também. E aí, estudando e pesquisando, né? Sou mais de 10 anos pesquisadora sobre empresas familiares, a gente, não é coisa que nem todo mundo sabe, mas 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. E, Lívia, um dado muito interessante e preocupante. A cada 10 empresas familiares, 7 não vão sobreviver quando a segunda geração assumir o negócio. Então, esse dado mesmo que eu falei, a cada 10, somente 7 não vão sobreviver quando elas passarem para a segunda geração. E é uma preocupação nossa, como família empresária também, que isso não se repita, né? Que essa nova geração que está assumindo agora, ela não pegue esse dado, essa informação e repasse. Então, assim, aqui a gente está aqui exatamente para ajudar você, segunda geração de uma empresa familiar, né? Para você exatamente não fazer parte dessa estatística.
A gente tem esse compromisso porque nós ajudamos famílias empresárias, mas nós também somos uma empresa familiar, né? Eu e Lívia, meu pai fundou isso aqui, Vanusa está aqui, nossa irmã que também está na live, ela também faz parte desse ecossistema de empresas familiares, né? Porque ela também é a nossa família. Então, é muito importante isso, é um compromisso nosso com a sociedade, né? Com as outras empresas familiares. E a partir disso, a gente, nessa live aqui, a gente vai trazer muito conteúdo para que você que quer entrar na empresa familiar ou para você que quer, que está aqui já na empresa, que já está aí pensando, meu Deus, quais os desafios, não é isso, Lívia? Aí, os desafios. E também para os pais, né? Pais e mães, que eu posso falar agora, que eu sou mãe da Cecília, eu posso falar exatamente, Cecilinha aí, eu posso falar com essa propriedade. A preocupação, quem vai seguir os meus negócios? Qual o futuro dos meus filhos dentro da empresa familiar? Então, a gente vai trazer esses assuntos aqui que são pertinentes, que são preocupações de uma experiência nossa e da nossa família há mais de 25 anos. Não é isso, Lívia? É isso aí, é muito legal, porque ó, o fundador, o criador dessa ideia, né? O nosso pai já mandou aí as palminhas. Então ele está assistindo aí com a gente. Oi, pai. Então, assim, falar da honra, né? De como filhas dele a gente está aqui apresentando isso, e como a Camila muito bem colocou. Muita gente fala, a gente pode falar aqui um pouco da nossa vivência, mas é muito importante também falar sobre a preocupação que os nossos pais tiveram, né, Camila? Não Sim. só com a nossa formação como pessoa, porque acho que todo pai, toda mãe tem isso, mas a preocupação que eles tiveram com a nossa formação dentro da empresa familiar. Como é que a Lívia, como é que a Camila vão entrar dentro desse universo, não é? E é uma coisa que a gente vê muito recorrente dentro dos nossos clientes, são coisas que o pessoal pergunta muito, fala muito, que é uma preocupação que a gente vê que começa do pai, que depois que desce para o filho, né? E eu acho que seria muito importante a gente começar contando um pouquinho da nossa história, porque a gente tem essa vivência, né, dos problemas e das dificuldades. Mas aqui no Instituto, a gente pegou o nosso modelo, né, o nosso BFB, que é o nosso método, e a gente aplicou para que, de alguma forma, isso sim pudesse ser uma questão efetiva, né? Que a gente pudesse ser uma empresa familiar com harmonia e com efetividade. E aí, é muito interessante, olha, até o Marcelo Mendes comentou aqui, eu já trabalhei em empresa familiar onde tinha muito conflito de liderança, onde os filhos sempre empurravam para o pai tomar ação. E aí, Marcelo, é muito bacana você falar isso, porque que até a gente assumir esse nosso papel, a gente também tinha posturas desse jeito. Até a gente entender como era a nossa profissionalização, a gente também passava por esse tipo de comportamento. E aí, se me permite, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Eu sempre fui a filha que não queria fazer parte do negócio. Sabe aquela filha que pintava o cabelo de rosa, sabe? Escutava rock. Hoje em dia eu já mudei pro K-pop. Pra quem não sabe, eu sou louca pelos coreanos, né? E aí, eu sempre fui essa filha que nunca tinha interesse, achava que não tinha nada a ver. Eu sempre quis ser atriz. Uma das minhas formações é teatro também, além da publicidade. E aí, o meu pai sempre se preocupou muito em como é que vai ser o futuro da Lívia, né? Porque ele via essa potencialidade em mim, ele via essa potencialidade criativa e etc. E querendo ou não, gente, quando a gente está falando de empresa familiar, as coisas, a gente é parecido com os nossos pais. Não tem muito, um fruto não cai longe da árvore, né? E aí ele tinha muito essa preocupação. E eu não tinha essa preocupação, eu não queria fazer parte da empresa, eu dizia eu era muito resistente, etc. E aí, a partir do método, a partir do meu processo de profissionalização, que dentro desse curso também foi muito baseado, né, Camila, dentro das nossas vivências, Sim. né? Quer dizer, a gente pode até falar assim, foi muita reza, não, foi muita ciência, né, aplicada, porque é só uma vírgula aí, Lívia, com licença. Em relação assim, tudo que a gente aplica nos clientes é primeiro na gente. Então a gente vê assim, tem as dores, né? Como nós, nova geração, temos as dores, tivemos essas dores no passado, e aí juntamente estudamos assim, cara, como é que a gente resolve isso aqui, né? E aí vem o método, exatamente, o compromisso com a ciência, vindo esse método, nos mostrando qual é o nosso papel nesse ecossistema que é uma empresa familiar, que não é só um negócio. Qual o principal ponto da empresa familiar, Lívia? A família. Olha aí. E aí,
interessante isso, porque na minha história, e aí ele fez um movimento muito grandioso, que eu admiro muito por isso, que eu falei assim, pai, mas quando eu vou para a empresa, todo mundo usa terno. Lá o pessoal é muito rígido, fechado, é um ambiente, né? Por ser um ambiente corporativo, e não sei se vocês já perceberam, eu tenho esse jeitão muito para frente e tal. E aí eu falei, pai, mas aí eu não me vejo pertencente lá. Eu não sinto que eu tenho pertencimento na empresa da minha família. E aí ele falou, o que é que você faria, você, um exemplo, ser uma empresa que você gostaria de participar? O que é que você faria? Dizer, pai, eu queria uma empresa que eu pudesse me vestir como eu gosto, usar as roupas como eu gosto e tal. E lá só pode usar terno. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu lhe autorizo, você vai para a empresa, você tem que ir de terno. Agora pode ser o terno de qualquer cor. Gente, segunda-feira eu cheguei com um terno roxo fluorescente. Na hora, eu acho que meu pai chega, passou mal, falou assim, meu Deus. Mas ele entendeu que aquilo era um processo importante para mim. Que eu que não queria fazer parte da empresa, que eu não me sentia pertencente daquela família empresária, mesmo sendo filha, aquilo foi Pois é, Marcelo, engraçado, né? Aquilo foi importante para minha formação. Para dizer, ok, eu faço parte. O Instituto também faz parte de mim. E se vocês olharem no site, as minhas fotos são todas de terno colorido. Não tem uma eu de terno preto. Então, eu acho bacana falar isso, porque isso nos mostra que até aquele filho que não tem vontade de fazer parte da empresa, ou que acha que não tem nada a ver com isso. Gente, a minha formação é ser atriz, né? Eu tenho formação em teatro musical. A Camila já me viu, já fiz vários papéis. Sim. Sou youtuber, TikTok, tudo isso. E ainda assim, eu tenho meu papel dentro da empresa da minha família, né? Então, isso mostra que é possível. E esse curso, esse nosso programa, que a gente vai aprofundar, porque aqui eu queria muito poder falar mais, mas a gente, apesar de ser uma live, né, Camila? Um pouco eu não deixo. Ela não vai deixar, porque isso vai ser uma aula, que é uma das aulas, né? A gente fala muito sobre essa questão dos papéis, né? E aí eu queria que a Camila também contasse um pouquinho da trajetória dela, porque ela entrou antes de mim, né? Ela é mais velha, não parece. Ela é mais velha do que eu. Mas eu queria também saber, Camila, como foi pra ti? Porque você é diferente de mim, você já ainda teve um guiazinho melhor, né? Eu não fui mais diferente. Pronto, vamos lá, né? Como uma empresa familiar, eu acho que já é uma dica para que todo mundo anotar aí, desde os irmãos, como também os pais. Respeitar a diferença de cada um. Então, Lívia tem o seu jeito, atriz, né? E com suas personalidades e tudo. E eu, Camila, né? E ali minha irmã já falando aí. Marcela, a diferença aí acho que é uns 2, 3 anos aí, né? Nossa. Mas vamos lá. Então, assim, aqui a gente respeita muito cada um jeito de ser. Nossa irmã e mais velha, ela é médica, então cada uma tem o seu papel. Sim, Camila, mas qual é o meu, né? Gente, é o seguinte, eu sempre fui imersa, né, desde criança, com essa parte aqui de histórias inspiradoras de família. Então, assim, as nossas famílias, né, o nosso pai, nossas mães, eles empreenderam desde cedo. Então, isso tudo me inspirou muito como pessoa. Rapaz, eu quero trabalhar nesse negócio. Para mim sempre foi muito claro assim, olha, eu ficava brincando, é uma história engraçada quando eu era pequena. Camila, eu sempre dizia, olha, gente, eu vou trabalhar com empresa e vou ganhar em dólar, né? Então esse era sempre o meu slogan quando eu era pequenininha. Então, assim, hoje eu já trabalho com empresa, né? Falta só ganhar em dólar, né, Lívia? Bora aí produzir, ajudar aí a irmã a realizar o sonho. Mas assim, eu sempre quis trabalhar com empresa porque sempre me motivou e me inspirou muito a minha família ao redor. Então, para mim, isso foi muito claro. E aí eu fiz a administração, né? E ao longo da faculdade, trabalhei com minha mãe, fiz outros estágios. E quando chegou mais no final da faculdade, e aí vem, né, a preocupação do pai, para mim era muito claro. Eu ia terminar e o quê? Ia trabalhar, né? Exatamente, ia trabalhar. Então, só que meu pai chegou, né? O Cícero, eu chamo de painho, tá, gente? O painho chegou, vocês vão ver aqui. O painho chegou e disse assim, Camila, é o seguinte. Como a nossa base aqui no Instituto é o conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento é a nossa estrutura base, você precisa se aprofundar melhor, que é exatamente isso que a gente vai mostrar no nosso programa, né? Você precisa se aprofundar, conhecer tecnicamente do nosso negócio
E conhecer tecnicamente o nosso negócio, que é um instituto de conhecimento aplicado, onde a gente aplica o conhecimento nas empresas familiares, eu precisava fazer um mestrado. E eu, meu Deus, pai, o que é mestrado? Terminando graduação de administração, um curso super, super prático, motivando a empreender, a abrir novos negócios. E aí ele disse, não, ele explicou. Olha, o mestrado vai fazer com que você se aprofunde e torne essa autoridade aí e essa referência, assim, em estudar, entender profundamente o ambiente das empresas familiares. Para exatamente, gente, aí eu vou dar um recado aqui para a nova geração, tá? Para aquele estigma que nova geração não dá resultado, que nova geração são os herdeiros que não fazem nada. Às vezes, a gente vai ajudar vocês nesse processo de que, assim, olha, se posicionem profissionalmente, né? Se eu vou ser head de conhecimento, eu fui estudar antes, me postando, gente do céu, vocês queriam ver. Doida para entrar no negócio. Pai, eu quero entrar. Pai, foi choro. Foi assim, pai, mas eu preciso entrar. Ele, calma, você vai entrar na hora certa. E aí eu fiz o mestrado, né? E aí lá no mestrado eu me aprofundei nesse ambiente de empresas familiares. E o Instituto também estava evoluindo com isso. Não trabalhei diretamente no Instituto. Doida para trabalhar, o pai, calma, Camila, vai chegar a hora certa. E aí, quando eu terminei, engraçado, no meio do mestrado, eu disse assim, e o doutorado? E eu, como desde pequena, via a empresa, o funcionamento de empresa, os desafios do empresário, queria estar lá na empresa. E aí eles, calma, meu pai, mas negócio de doutorado, pai? E aí, quando eu fui estudando e aprendendo, entendendo a dinâmica da empresa familiar, foi que aconteceu. Eu disse assim, não, quem quer o doutorado agora sou eu, né? Foi natural. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu entrei no instituto. E aí, gente, é incrível como o desenvolvimento, até o reconhecimento aqui dos membros que não são da família. Aqui na empresa, os outros profissionais do instituto, é outra história, né? Eu não sou mais só a filha do Cícero. Eu sou uma pessoa que, na época, né, assim que eu entrei, fiz mestrado, estudei profundamente essa realidade. Então, já vinha aí. E aí, de fato, eu comecei a pegar a prática, vivenciando mais diretamente. Aí eu terminei, gente, só para vocês terem noção, eu entrei no mestrado com 21 anos, então realmente eu não tinha muita experiência, né, de vida até, eu fico brincando. Então, a gente veio mesmo entender essa realidade, eu fui amadurecendo junto com o Instituto, e aí foi a hora mesmo ideal que eu entrei. Então, esse planejamento de entrar na empresa familiar, né? Esse processo de entrada, falo muito, Lívia, que a gente fala muito aqui para os nossos clientes também, tem que ser uma via de mão dupla. A nova geração, ela tem que se preparar, mas tem algumas pessoas chaves, que a gente chama de indivíduo-chave, também tem que estar preparado, né? Você aí, fundador, fundadora, matriarca, patriarca, tem que se preparar. Tem que preparar esse terreno, porque se não for preparado o terreno da empresa, que a empresa se torne atrativa para essa nova geração, né? E aí é o caso que a Lívia falou aí. Eu não me sentia parte, eu não me sentia conectada com o Instituto na época, porque a gente estava preparando ainda o terreno, né? Naquele momento, não era ainda o momento de fato para ela entrar. Então, a gente teve esse processo de se preparar e também o próprio Instituto se preparar para nos receber, né? E aí, preparar com a visão holística, que é holística, Camila. Uma visão tendo o que é a Camila, o que é que a Lívia faz, que faz elas serem felizes, o que é importante para a família ter harmonia, né? O que é importante para os negócios também ter efetividade, né? Porque a gente não vive de luz. A gente também é movido a performance, a resultados também financeiros e também por questões patrimoniais da família como um todo. Então, nós vivenciamos isso aí muito forte no nosso dia a dia e até no nosso processo de preparação. Mesmo inquieta, eu falo muito, eu era doida para entrar aqui no Instituto. Eu preciso entrar. Ele, calma. Mas eu quero aplicar o que eu aprendi. Ele, calma. Então, assim, a gente passou por esse processo de preparação e também teve os nossos desafios, né? Isso, Lívia, de querer. Eu já queria entrar demais, a Lívia já disse, não, esse negócio não é para mim, não.
Então, cada um na sua régua e criando laços emocionais. Outra coisa interessante aí para você, tanto é fundador, fundadora, né? O pai que está ali, esse processo, esse pessoal que está passando o bastão, né? A nova geração que está entrando dentro da empresa, ou mesmo está no negócio. Vocês têm, anote aí, tá? Tô só dando spoiler, né? Eu disse que não ia dar, mas quem tá dando sou eu. Mas anotem isso aí, porque eu acho que isso é primordial. No empresa familiar, a gente não simplesmente acumula riqueza só financeira ou só de bens patrimoniais. Uma riqueza que pouco se fala, e nós aqui do Instituto sempre falamos e sempre nós como é que eu posso falar, Lívia? Me ajuda aí. Nós nos catequizamos, né? E ajudamos os nossos clientes a gerar riqueza, é exatamente na riqueza socioemocional. Ou seja, é a riqueza que a família gera. Porque aí eu vou usar aqui uma palavra do painho, né? Painho, meu pai, Cícero Rocha está nos assistindo aí. Muito se fala de famílias que quebram empresas e pouco se fala de empresas que quebram, que destroem famílias. E é esse o nosso papel aqui como instituto, como uma empresa familiar que cuida de outras empresas familiares, não é isso? E é tão interessante, Camila, quando você fala isso, porque aqui, como a gente falou, né, a gente atende diversos segmentos, a gente atendeu diferentes famílias e diferentes negócios, né? E nem toda família é igual, mas existem características que é da família, que é do negócio familiar, que caracterizam, né, a empresa familiar. E é muito interessante, Camila, como você não saber o seu papel dentro da empresa, como o fundador, como o filho do dono, como aquela pessoa que trabalha dentro da empresa familiar que não é da família, como você não saber o seu papel afeta o negócio, né? A gente teve algumas oportunidades, eu aprendo muito, né, com o nosso pai, a Vanusa, né, que é a minha mãe, que ela faz parte também do negócio, ela é a psicóloga. E é muito interessante como a gente vê como isso impacta, não só na família, porque quando a gente fala da família, né, é muito simples. É o filho que brigou com o irmão na hora da confusão aqui, da reunião na empresa, e aí quando foi comer pizza, brigou de novo e tal. Mas isso também dentro do negócio. Porque quando eu não sei diferenciar o meu papel, né, como irmã, o meu papel como filha, o meu papel como sócia, o meu papel como gestora de conhecimento, como a pessoa que cuida da comunicação, eu estou afetando negativamente o meu negócio, né? E aí vocês me perguntam, como é que a gente faz para saber esse papel, né? Como é que a gente faz, por exemplo, como é que você e a Camila hoje em dia, porque eu acho que hoje em dia a gente briga, sempre vai ter, briga de irmão. Tem dias que eu olho pra cara da Camila e digo, Camila, você é minha irmã, eu lhe amo demais, mas eu não lhe aguento mais. Mas como eu, que sou a gestora, sei lá, da comunicação e ela é a gestora de conhecimento, a gente tem que conversar e entender o nosso papel. E isso que faz a nossa empresa ir pra frente. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente fala muito e que eu acho que esse nosso programa nos ajuda, é entender qual é o meu papel. E quais são os artifícios necessários para eu assumir este papel de forma efetiva, de forma que eu não gere desafetos na minha família, de forma que eu consiga ainda assim ser um bom profissional e crescer. Porque uma coisa que eu acho muito importante, que é uma questão tanto da gente da nova geração como dos nossos pais, que é qual profissional que meu filho vai ser dentro da empresa, né? Ele é um excelente filho, ele é um filho muito atencioso com a mãe, né? Que a gente vê muito isso. Ele é um filho maravilhoso, ele é muito atencioso. Mas ele não chega na hora. Ele não entrega o que é preciso. Ele não sabe se portar numa reunião, não sabe usar o blazer, um exemplo correto, ou não sabe discutir sobre uma DRE, né? E aí eu acho muito bacana esse nosso programa, porque mais uma vez reforçando, se você entrou depois, né? Que a gente está falando sobre essa era a live que que hoje em dia trabalho na empresa da minha família, era uma live que eu queria ter assistido há 5 anos atrás. Poderia ter me ajudado bastante se eu tivesse feito esse programa que a gente está ofertando aqui. Se eu tivesse tido a oportunidade de pegar esses aprendizados que a gente está dando, eu acredito que eu já estaria em outro local como profissional e também como filha. Porque aqui eu acho que a gente passou por muitas coisas, às vezes tem coisas que a gente tem que passar, porque a gente tem que passar pela vivência.
mas a gente também pode aprender muito vendo os outros sem precisar passar por tanto sofrimento quando a gente fala de empresa familiar, né? Quando a gente está falando de lidar com a família. Então, esse nosso programa, ele é muito bacana porque é através de uma vivência prática, né? Através das aulas, através do que a gente já lidou com os nossos clientes também, é muito bom porque a gente vai poder aprender junto com vocês, né? E vocês também, como é que eu posso me portar? Como eu vou me colocar nesse papel de filho? E agora, como é o meu papel de gestor? Como é esse meu papel de sucessor e de herdeiro? Né? Que a gente até tem alguns posts aqui que a gente fala da diferença entre sucessão, né? Entre o sucessor e o herdeiro. E aí eu poderia passar aqui horas, gente, falando com vocês sobre como é que foi esse processo, né? Da gente botar, se posicionar, entender qual é o nosso papel. Mas a gente aprofunda bastante isso dentro do nosso programa, porque é uma questão importantíssima. Entender o seu papel na empresa familiar. Né, Camila? E aí, Lívia, uma coisa que você falou aí, mas eu quero só ratificar, é que numa empresa familiar, você tem vários papéis, tá? Não, a gente fala em um papel, mas você tem vários papéis. Isso aí já é uma dica, tá? Anotem aí, são 4 papéis clássicos, assim. Se você não tiver agora, todos, mas você vai, com certeza, um dia você vai ter esses papéis. Você é um indivíduo-chave. Empresa familiar é um sistema. Então, você, de qualquer maneira, ali, você influencia. E se você não estiver feliz lá dentro, é incrível como a gente vê aqui na prática. Às vezes, alguns clientes chegam assim, olha, eu não sinto que o meu filho está feliz aqui dentro. A gente perguntou, você já perguntou o que é que ele quer para a vida dele? Então, assim, primeiro ponto, você tenha muito claro o que é que você quer para a sua vida como indivíduo, né? Eu falo muito, eu vou dar logo aqui o meu exemplo, é que, por exemplo, o meu papel como indivíduo, profissionalmente falando, é conectar a ciência e a prática, ou seja, conectar o que é a ciência, o que é a academia faz com a prática das empresas familiares. Então, eu sei muito claro o que é que eu quero. Beleza. Agora, o segundo papel. Você, como família, quais são as ações que você está fazendo para ser um membro da família que gere harmonia para a família? Porque, assim, para uma empresa familiar, não adianta eu somente ser muito bom, ser um excelente gestor, dar resultado para o negócio, mas eu estar brigado com minha mãe, com a minha irmã, com meus pais. Para a empresa familiar, isso não é bom, né? Pode ser bom, mas para um curto prazo. Então, é importante que tenha essa harmonia também para a família e, óbvio, para o negócio. Tem que dar resultado também. Não é porque ele é da família que não tem que dar resultado. A gente fala aí que tem que dar, né? O pessoal fala assim, ai, que herdeiro é muito bom. Eu digo, oh, meu Deus, ainda não chegou, né, nessa parte aí que a gente só usufrui, ou enfim. Muito pelo contrário, a cobrança, quem é herdeiro aqui, que está acompanhando a gente, sabe que a cobrança, o exemplo, a rigorosidade é muito maior. Porque nós somos indivíduo-chave, nós somos família e lá somos profissionais também, né? E o quarto papel é em relação às questões societárias, num futuro, ou às vezes alguns herdeiros já fazem parte do quadro societário da empresa, ou no futuro vão fazer parte desse quadro societário. E aí, como é que eu lido? Como é que eu gerencio o patrimônio da minha família? E isso tudo, se você não se preparar, você pode entrar naquela estatística que eu falei lá no início, que a cada 10 empresas familiares, 7 empresas não sobrevivem nessa passagem de bastão da segunda geração. Então, assim, esse preparo, esse cuidado, esse autoconhecimento e autoconhecimento dentro da empresa familiar, tá? Isso é muito importante. Ele é crucial para você que é membro de uma empresa familiar, você ter muito claro esses papéis e, claro, isso tudo é em uma única pessoa, né? Isso tudo se combina. E aí, Camila, o que é que isso ocorre? Reduz conflito, né? Aumenta os resultados da empresa, isso é claro e é óbvio, a gente vê muito aqui no Instituto, empresas que chegam aqui para a gente com EBITDA lá embaixo, previsão de decrescimento e não crescimento,
E a gente vai olhar por que isso está acontecendo, se é um setor pujante, se é um segmento ali que está crescendo, que tem perspectiva de mercado. Por que isso está acontecendo? A gente vê. É porque não está havendo um balanceamento na família ou nos indivíduos. Então, assim, quando se trata de empresa familiar, a gente tem que olhar, anotem aí, indivíduos chaves, família, negócios e sócios. Não dá para ver de forma isolada, não dá para analisar ou não dá para atuar de forma isolada. E é uma coisa que a gente fala muito. Família e empresa não se separa. Muito pelo contrário, como a Lívia falou. A gente aqui, através do nosso método, através da nossa atuação, a gente prepara novas gerações com artifícios que ele tenha possibilidades aí para lidar com os desafios da empresa familiar. A gente não pode ser aqui, né, mundo da lua e dizer assim, não, olha, não vai ter mais conflito. Pelo contrário, os conflitos eles vão existir, mas a gente tem um compromisso de lhe tornar aí membro de empresa familiar, principalmente nova geração, mais preparado para atuar com esses desafios, para atuar com essa realidade. Porque muita gente fala só da estatística, tá, beleza, a estatística tá aí. Mas e aí? O que é que você, empresa familiar, está fazendo ou quer fazer, enfim, para mudar essa realidade, né? E nova geração, seja um agente transformador disso. O papel, a sucessão que tanto se fala, está nas mãos de vocês. O processo de perenização, né, do legado, da família, da história, está na mão de vocês. E mesmo que esse processo aí, às vezes, de quebra de bastão, de passagem de bastão, aliás, não tenha acontecido ainda, ótimo. Você está se preparando para isso. Se prepare. É uma atitude sua, junto a ele. E também vocês, fundadores, né? Tragam os filhos. E não defendo colocar lá de qualquer jeito, não. Mas, assim, que ele cria esses laços emocionais positivos com o negócio. Porque, querendo ou não, um dia aquele negócio ele vai ser dele, mesmo que ele participe diretamente ou indiretamente do negócio. Então, assim, esse compromisso de preparar gerações é muito importante e a gente está aqui motivado por esse propósito mesmo, de preparar novas gerações. E eu acho que fica assim um convite, se a gente pudesse botar de uma forma bem emocional, bem família, né? Já que a gente está falando de empresa familiar, eu acho que já aconteceu muito com os nossos clientes, que é uma coisa que é assim, às vezes eu prefiro conversar com o pessoal da empresa, né? Tá numa reunião de diretoria, do que conversar com a minha família no domingo à noite. E eu trabalho com a minha família. Então, isso é muito pesado se a gente parar para pensar, bem quando a gente está falando de família e de negócio. Poxa, eu prefiro muitas vezes conversar com o pessoal do meu trabalho do que com a minha família. A que ponto que essa empresa familiar chegou a danificar os meus laços familiares, né? A minha relação com o meu irmão, a minha relação com o pai, com a mãe, enfim. E aí a gente sabe, e aí a gente fala também isso muito no curso, sobre como isso vai afetando a pessoa como indivíduo, né, Camila? Que foi uma coisa que você falou. Sim. Nas suas relações como indivíduo, né? No seu posicionamento perante a sociedade, não é? E aí eu acho muito, muito importante a gente estar nesse espaço aqui, conversando com o pessoal, falando também do nosso programa, mas que deveria saber mais esses espaços para se falar sobre essas problemáticas das empresas familiares, mas também que é possível ter solução, né? Não sei quem está chegando agora, mas eu e a Camila, nós somos irmãs, né? Que o Instituto foi fundado pelo meu pai, pelo Cícero Rocha. E a gente aqui é um exemplo de que é possível, né? E mais uma vez, falando que a Camila colocou muito bem, conflito, gente, existe em qualquer lugar. No primeiro emprego, eu tenho certeza que até a Angelina Jolie, o Brad Pitt, lembra que todo mundo tinha eles como exemplo de família, até eles tinham conflitos, né? Imagine nós que somos de empresas familiares. Então, o conflito sempre vai existir. Agora, o confronto, aí é outra questão. Como é que eu vou me posicionar, né? Como é o meu papel dentro dessa empresa familiar?
sabe? E aí é muito importante, eu achei tão interessante o que a Elaine colocou agora, frequentemente as conversas com a nossa família só se fala dos problemas da empresa. E aí a gente pode trazer um questionamento muito bacana para isso. Será que não está sendo misturado, né, Elaine? Qual o momento da família também, né? Qual é o momento da gente sentar e conversar com família? Olhei, a distância e a relação familiar, ela tá falando. Aí distancia demais, com certeza. Então, é muito importante, Elaine, esse seu relato, porque mostra que é uma realidade, né? Como a Camila falou, poxa, de 10 empresas, 7 não passa. 7 não vão existir mais. 7 famílias que criaram um negócio não vão mais estar juntas naquele negócio. E aí a gente tem que pensar, ok, e dessas 7 famílias, será que não ocorreu uma briga familiar, um afastamento? Pensando como sociedade, né? Então, quando a gente está falando aqui da questão do programa, que a gente, né, não tem tanto tempo ainda para discorrer, se aprofundar, porque são questões profundas quando a gente fala de família, sim, mas é a importância desse tipo de formação para as empresas familiares. Porque em empresa familiar, muitas vezes as pessoas levam achando que, porque a família tem muita facilidade. Pelo contrário, é muito profundo. É um processo que precisa de educação, de disciplina, de conhecimento, não é? E é por isso que a gente teve a ideia de fazer esse programa da nova geração, porque a gente entende o pai que busca querer que o filho entre dentro da empresa, mas também do filho entender o seu local no mundo, entender qual é o seu papel dentro disso, né? E aí a Camila colocou muito bem, né? Um dos conteúdos que ela trouxe aqui para nossa live foi super importante, de entender esse papel do indivíduo-chave, do negócio, da família, dos sócios, né? Porque é uma empresa, a empresa ainda assim tem que ser efetiva. Mas uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é a família, né? A gente está lidando com a família da gente, com as pessoas, eu e a Camila, né? Poxa, quando a gente entrou aqui, esse negócio é o meu pai que criou. E a gente, né, somos filhos do meu pai. Poxa, olha a importância disso, né? Como é a minha relação com o meu pai, falando com a minha mãe, com a minha irmã. E aí a gente tem que ter... e aí, é por isso que eu vou repetir mais uma vez, mas é porque é muito importante. Essa era uma live que eu gostaria de ter assistido há 5 anos atrás, né? Esse era um curso que eu gostaria que a Lívia de 5 anos atrás gostaria de ter feito, para não ter precisado passar por tantas dúvidas, tantos desgastes, ansiedade, né? Me colocando no papel de jovem, mas também colocando no local do meu pai. Meu pai, não é porque ele é o grande Cícero Rocha das empresas familiares, ainda assim ele é pai. Então, meu pai olhava para mim e dizia, meu Deus, a minha filha está sofrendo muito porque ela não encontra esse local dela dentro da empresa familiar. Porque para mim ainda assim era importante me sentir parte daquilo. Por mais que na minha cabeça, na época, eu queria era ser atriz. Ainda sou, ainda quero. Não deixei de perder minha essência, ainda estou aqui na empresa. Mas aí para você, pai e mãe, que tem uma empresa familiar e quer colocar o seu filho, às vezes ele está passando por um processo de se entender o seu lugar no mundo. Quem eu sou? E aí esse nosso programa é muito bacana porque ele dá essa bagagem, dá esses artifícios para ele dizer, ok, eu fico na empresa por isso, por isso, por isso, ou eu não fico por isso, por isso, por isso, por isso. E se eu fico talvez com uma condição tal, como foi o meu caso, né? Que não sei quem chegou depois, mas eu falei que eu só continuava aqui na empresa do meu pai se eu usasse meu terno de cor roxa. Porque aquilo dizia muito sobre mim. Dizia, ok, eu uso o terno que a empresa obriga a usar, mas eu uso com a cor que eu gosto, né? Então, Camila, eu queria te pedir para você também falar um pouquinho, já que você foi a grande idealizadora, né, do curso, a nossa rede de conhecimento, né? Ela que está trazendo tantos conteúdos bacanas. Falar um pouquinho quais são os principais focos, né, desse curso. Você vai focar mais na liderança, na questão de inovação. Poderia falar um pouquinho para a gente? Pois é, esse nosso comprometimento em preparar novas gerações para que elas não entrem naquela estatística, né, de a cada 10, 7 morrem por causa dessa nova geração que não está preparada, a gente já falou um pouco aqui sobre postura, liderança, gestão, né? A gente já falou aqui como lidar com os conflitos, os artifícios aí de como lidar com os conflitos da família dentro do negócio. A gente vai trazer sempre nesse programa de novas gerações, a gente sempre vai trazer uma visão diferenciada, ou seja, a gente vai trazer o comercial, por exemplo, de uma empresa familiar. Como é
isso, Camila. A gente vai trazer a família para dentro do comercial. A própria inovação, né? De como eu posso chegar, dizer assim, pai, mãe, que tal a gente fazer desse jeito? Mas de uma forma diferente, né? De uma forma com que eles entendam que essa nova geração respeite o que já foi construído, mas também vai implementando aí mudanças para tornar a empresa competitiva. A gente vai tratar também sobre estratégias e estratégia de negócio, estratégia de família. A gente vai também falar sobre essas questões patrimoniais. O que a nova geração precisa estar atenta? Eu falo muito com as anteninhas ligadas, porque só assinar papel, nova geração, não pode não, viu? Só assinar lá o contrato, tem que entender o que você tem que estar atento nisso, né? Municiando essas novas gerações para entender e, de fato, aí, minimizar os riscos e também oportunidades aí de como gerenciar esse patrimônio que muito se fala, né? Até do family office. Mas calma aí, o que é esse family office de verdade? Então, assim, a gente vai falar sobre estratégia, inovação, liderança, a gente vai falar sobre vendas, né? Comercial, finanças. Alguém sabe me dizer aí que está seguindo a gente, o que é que uma nova geração precisa saber de finanças? Porque outra coisa para a nova geração e principalmente para os pais da nova geração, pai, mãe aí que está, às vezes um tio que está preocupado em se preparar nessa nova geração, é que não preparem o seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, enfim, para ser só executivo pelo executivo. Eles têm que estar exatamente comandando o negócio todo. O painho, né, como eu falei, eu chamo de painho, ele fala muito aqui, ó, ele faz a analogia do avião. Prepare o seu filho para ser piloto de avião e não lidar com o dia a dia. Ele pode até saber todos os processos ali internos para que o voo seja tranquilo. Mas o importante é que ele saiba a estratégia, ele saiba aonde chegar. E muitas novas gerações, elas são, às vezes, disfuncionais porque os filhos ficam ali presos a cursos ou a programas que não são especializados em empresas familiares e preparam ali para nível básico e eles lidam com desafios muito maiores. São decisões que eles têm que tomar que vão combinar aí fechar ou não uma filial. Mas essa filial, gente, ela é comandada pela minha tia. E aí? Pode fechar? Sim, fecha. Não tá dando resultado. Mas Camila, não tá dando resultado. Sim, mas é sua tia que tá lá. Como é que você vai fechar assim do nada? Então, são questões como essa que a gente prepara essa nova geração para atuar de forma mais assertiva e sempre mantendo a sua felicidade, nova geração, a harmonia da família, a efetividade dos negócios, gerando resultado e também aumentando a riqueza e patrimonial mesmo da empresa familiar. Toda nova geração tem que estar atento, tá? Já anotem aí nesses 4 pontos. A partir de agora, quem está aqui assistindo nossa live não pode mais tomar nenhuma decisão. Me empolguei aqui, viu? O fone caiu. Não pode tomar mais nenhuma decisão sem considerar esses 4 pontos. Essa decisão vai me fazer feliz, vou ficar de consciência tranquila. E minha família? Pode gerar alguma desarmonia? E para os negócios? Vai aumentar a efetividade, que é eficácia e eficiência, e vai aumentar o patrimônio da minha família, quando a gente fala das questões societárias. Então, assim, essa é a base do nosso curso. A gente está aqui porque nós estamos comprometidos como empresa familiar, como a Livi falou. Aqui é de família para famílias, tá, gente? Então, a gente tem essa propriedade, a gente tem esse carinho. É um propósito de vida que nos move. Aqui a gente está todo dia, né? O nosso pai, especificamente, há mais de 20 anos. Eu não vou dizer há mais de 20 anos, né? Mas a gente está envolvido ali indiretamente na ingenuidade, né? A gente está ali envolvido indiretamente com o Instituto, né? Antigamente, indiretamente, hoje, mas já atuando aqui dentro. Então, é um compromisso da nossa família, com a família de vocês, para que perpetue esse legado, para que vocês reduzam esses conflitos, saibam lidar com isso aí no dia a dia, né? Sejam profissionais felizes, autênticos e comprometidos. Outra coisa interessante que a gente não pode deixar
de montar, quando a gente foi estruturar esse curso, Lívia, é que a gente teve a preocupação de que outras novas gerações se conectassem entre si. Então, nós já temos aí novas gerações inscritos de todo o Brasil. Nós vamos ter 2 momentos presenciais, vai ser 2 momentos aqui de imersão, onde essas novas gerações vão fazer visitas, vão conversar entre si, né? E a gente ainda vai ter um momento aí especial, já vou dar spoiler aqui na nossa live, de fundadores, tá? Onde vocês também vão escutar o outro lado da história. E nesses momentos vocês vão estar imersos em empresas familiares. Gente, o nosso papel aqui é ajudar a sua empresa familiar. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa razão de ser. Então, participando desse programa, você vai, sim, melhorar, evoluir a sua empresa familiar. Esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso propósito. Perguntaram aqui, né, como é que faz para se inscrever. A gente está com o nosso link da bio, tá? Na verdade, a gente já teve a primeira turma, mas aí, por causa da demanda, né, e da importância que o nosso pai percebeu, disse, o nosso comercial também, a gente abriu novamente, tá, gente? Então, são vagas limitadas, a gente deu uma aberturazinha, mas a gente achou muito importante dar continuidade nesse trabalho. Como a Camila falou, tem partes que são gravadas, mas é um curso híbrido, então vai ter parte que vai ser ao vivo, vão ter momentos talvez até presenciais, eu já tô dando aqui alguns spoilers para vocês. Mas entre no nosso link da bio, porque lá vai estar descrito direitinho, tá? Para vocês, com tudo que a gente acabou falando aqui na live também. A gente deu uma aprofundada maior, mas lá vai estar descrito com vocês, questão de preço também, tudo bacana. E assim, as vagas são limitadas, porque a gente entende que empresa familiar é um negócio delicado, né? Então, até mesmo para a gente dar mais atenção a vocês, cuidar, né? Vai ter um momento lá das mentorias e etc. Então, as vagas são limitadas. Então, deem uma olhada, conversem com a família de vocês. Se você conhece outra pessoa que também trabalha com empresa familiar, que poderia se beneficiar de uma formação voltada especificamente para isso, né? Para ser um novo líder dentro do mercado como uma empresa familiar, para ser um líder dentro da sua própria empresa, para a sua formação, se é seu filho, etc., manda para ele, essa live também vai ficar gravada, tá certo? A gente vai tá deixando aí alguns cortes para vocês. Mande esse link, porque você vai estar ajudando não só a sua empresa familiar, mas outras pessoas, né? Outras famílias que vão precisar disso, né? E eu acho também muito importante, Camila, a gente falar para finalizar. Checando aqui. Oi, pode dizer. Não, pode falar. Tô só checando aqui se a gente conseguir falar tudo. Tudo, é porque, gente, ainda falta mais coisa para falar. Se quiser, pode falar. Não, estou checando aqui, mas eu acredito que se a gente fosse deixar para falar, como o Lívia falou, a gente ia passar aqui a noite falando, né? Mas se vocês quiserem se aprofundar mais, entender mais, ou até saber mais como o programa funciona, né? Fala com a nossa equipe, com o nosso time, que ele está lá especializado na ponta da língua. Eu também estou aqui ajudando todo o suporte técnico, né? O nosso time, as dúvidas, tá? Para que vocês, de fato, aí saibam, vejam se realmente avaliem se esse programa é para vocês, mas a gente fez com todo carinho e pensando exatamente nas dores, porque isso é uma coisa que a gente vivencia há mais de 20 anos, né? 20, eu nem sei mais, enfim. Mas há mais de 20 anos aí, vivenciando esse dia a dia da empresa familiar. Então, a gente fez focado em vocês, tá? E você que é fundador também, vou dar meu recadinho aqui. Chama lá teu filho que ou quer entrar no negócio, ou aquele não quer entrar, mas a gente respeita muito o papel, esse indivíduo, né? O que é que ele quer? E entender qual é o ambiente que ele está inserido para exercer o melhor papel, como Lívia Ferraz aí, minha irmã querida e do coração, falou aí desses papéis, né? Então era isso. Bom, mas é isso. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, já podem ir mandando. Mas aos poucos a gente também vai se despedindo, né? Porque assim como a gente falou sobre os papéis, a gente também tem o nosso papel da hora de ir embora. Apesar da gente ser irmã, trabalhar juntos, né, da mesma empresa, a gente preza muito também pelos nossos momentos como família. E eu não sei se vocês sabem, a Camila, ela é mãe da Cecília, da minha sobrinha, e tem uma querida esperando a gente, né, pro Space. Brincadeiras à parte, eu queria
começar agradecendo a você que ficou com a gente até esse momento da live. Não sei que horas você vai estar assistindo esse conteúdo, mas se eu pudesse deixar uma mensagem para você que é muito importante para mim, não só como uma pessoa que trabalha com a minha família, mas como uma pessoa que acredita na potência das empresas familiares, não desista da sua empresa familiar. Não desista do seu pai, da sua mãe, não desista do sonho deles dessa empresa, não desista do seu sonho de ser empresário, não desista do seu sonho de empresariar com a sua família. Que eu acho que isso é muito forte quando a gente está falando aqui do Instituto, né? Ficou com dúvidas? Fala com a gente. Nós estamos com o link disponível na bio. A gente está disponível aqui também no Instagram. A gente está aqui para ajudar você e a sua família. Porque assim como a nossa família passou e passa por qualquer conflito como empresa familiar, a gente acredita sim na solução. Porque hoje a gente convive em harmonia, a gente tem uma empresa efetiva, nós fazemos a diferença em outras empresas. E eu sei que muitas empresas, principalmente no nosso país, que é um país, né, tão desigual, não merecem passar por esse crivo, né, que a Camila falou, que de 10 empresas familiares, 7 não chegam à segunda geração, né? Então, eu acho muito importante que seja divulgado isso. Compartilhem com as outras pessoas. Ficou com dúvida, mais uma vez reiterando, acesse o nosso link na bio. Muito obrigada por hoje. Camila, eu queria te pedir para você encerrar, deixando uma mensagem aí, bem bacana para o pessoal que está assistindo a gente. Ótimo, vou deixar uma mensagem super especial. E você acha que acabou aqui esse nosso momento? Próxima semana nós teremos outro momento, né? Com duas aí sucessoras que assumiram os negócios aí de forma aí radical, né? De uma hora para outra, que elas vêm trazer mais ensinamentos do que elas passaram, como foi a jornada dela de entrada nos negócios, né? Então aqui só esse recado mesmo de continuidade, porque o nosso propósito e o nosso trabalho, a nossa vontade de compartilhar e esse conhecimento sobre empresas familiares não acaba nunca. Então, eu trouxe essa novidade aí, que próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos falando sobre sucessão. Como é que essa nova geração vai entrar? São duas meninas e acompanha a gente nos nossos stories, porque nós vamos estar trazendo, falando aí aos poucos, né, sobre aí o que vai trazer, o que a gente vai tratar aí nessa nossa live de quarta-feira, tá? Então, próxima quarta, às 19h30, a gente espera vocês aqui de novo para a gente falar de um tema super especial, que é sucessão. E acompanhe aqui, porque ao longo da nossa semana a gente vai ter mais conteúdo e mais informações sobre quem é que a gente vai trazer aqui próxima semana, ok? Então é isso. Boa noite, gente. Boa semana. E vão curtir a família, porque a gente vai curtir a nossa agora, tá bom? A gente está ainda agora exercendo nosso papel de filhas. Ó, nossa mãe já tá aí, ó. Parabéns. Já vamos pro espetinho. Muito obrigada, pessoal. Contem com a gente, de família para outra família empresária. Estamos aqui para ajudar vocês. Um forte abraço e até a próxima live, viu? Tchau.